Aqui estou mais um dia, sou Lucas Folk, e na análise, na crítica, na interpretação de hoje, eu trago aqui nesse vídeo para vocês sobre o filme. Eu vou falar aqui do filme Johnny June. É um filme sobre a história de Johnny Cash e um pouquinho também da história de Johnny Carter, que vai falar um pouco sobre esse filme hoje. Preparei aqui 17 fatos interessantes sobre o filme e meio que nós vai falar, eu tenho esse costume de nós vai falar como se tivesse uma equipe aqui. Só tem eu, celular e Deus me dando graça para produzir conteúdos. Sou muito grato a Deus por tudo. Mas eu vou falar respectivamente sobre o filme. Isso aqui não é uma biografia, eu não tô aqui fazendo uma biografia sobre Johnny Cash, não. Eu tô falando do filme Johnny e June, que é um bom filme, eu assisti. É com aquele ator que fez o Coringa, o Joaquim. O cara interpretou Johnny Cash assim de uma maneira incrível. Ele só veio ganhar o Oscar com o Coringa. O cara tem outros filmes, mas eu acredito que a interpretação que ele teve no filme Johnny Cash, no filme Johnny June, foi a ponte para ele produzir Coringa, o 1, e agora já tá indo 2. E o cara vem e ganha o Oscar, mas a atuação que ele teve no filme Johnny June e a atuação no Coringa, é um grande ator e mereceu ganhar o Oscar, sim. Interpretou muito bem, além de cantar, o cara cantou as músicas. Tem muito ator que quando interpreta um cantor ele não canta, ele dubla, né? Aquela coisa toda, mas o cara cantou, além de interpretar os jeitos mesmo que Johnny ficava. Não, aquele jeitão loucão que o Johnny Cash ficava, o cara interpretou muito fiel. E deve que teve uma escolha ali de atores e ele acha que foi o que passou no teste. A seleção é de madrugada, deve ser umas de madrugada já. Eu tô aqui gravando, fiz uma intro aqui de 2 minutos e pouco, quase 3 minutos falando, mas vamos lá. Separei aqui 17 fatos interessantes sobre o filme Johnny June. E o primeiro fato interessante foi numa frase que, na verdade, o filme começa, o Johnny Cash tá lá, assim, lá na prisão Folsom. Ele tá lá olhando aquela serra, e respectivamente essa serra, ele se lembra de quando o irmão dele, muitos anos atrás, perdeu a vida trabalhando numa serra por causa de $1. Tudo que a gente vai falar aqui é baseado no filme. No finalzinho dessa análise eu vou dizer umas coisas da vida real. Eu acredito que sim, eu pesquisei. O filme é baseado realmente na vida real, em tudo que aconteceu. Ele só não mostrou o fim deles, entendeu? Mas vamos lá. E primeiro fato interessante. Daqui a pouco eu vou dormir, tô com um pouquinho de sono. Primeiro fato interessante é que os 2 irmãos estão lá no quarto deles. Aí o pai deles vai dormir, você para de desligar esse rádio aí. Aí eles estão lá deitados, cada um na sua cama. Aí era o Johnny, né? E o irmão dele, o Jack. Aí o Jack lendo um livro. Aí o Johnny, você lê muito, Jack. Aí o Jack fala, é claro, se um dia eu quero ser pastor, eu tenho que conhecer as coisas. Eu achei isso interessante, porque hoje em dia tem muita gente que quer ser padre, quer ser pastor, quer ser ensinador, mas não estuda, não lê, principalmente a Bíblia. E o irmão do Johnny estava lendo a Bíblia. Aí ele fala, para mim ser pastor, um dia eu tenho que conhecer. Isso é incrível. Pena que ele não conseguiu. Teve um acidente lá, né? Uma serra elétrica.
que ele, igual eu falo, né, no segundo fato interessante, o Johnny tá lá, já bem ali quase no fim do filme, ele tá lá na prisão, olhando para aquela serra e lembrando o que bem ali no comecinho do filme foi o que levou a vida do irmão dele, que eles saíram, né, para pescar, mas ele percebeu $1 para cortar umas madeiras assim, aquela serra antiga, bem difícil, aí ele pega a madeira e vai assim, ó. Eu acredito que, com certeza não tá é uma história real, né? Ele tava indo e ia tudo, acho que escapuliu ou alguma coisa arrebentou e ele foi, e a serra. O filme não mostra porque provavelmente é uma cena pesada, mas foi nisso aí, levou, e o pai dele ficou grilado e isso causou uma ferida interna, um pouco no pai e um pouco no Johnny. E ele está lá na cama e ele está falando que para ser pastor ele tinha que estudar, e é algo que tinha que ser refletido hoje em dia, porque hoje em dia tanto de gente querendo ser pastor, apóstolo, missionário, mas não estuda nada. Eu não estou falando de teologia. Teologia é limitadíssima. Teologia é uma fraqueza que o cara tem na mente, que ele bota que não, eu não preciso estudar a Bíblia, eu tenho que estudar teologia, porque eu acredito que a Bíblia é limitada. Teologia é pros fracos. Eu não estou falando de teologia, eu estou falando de Bíblia. Dentro da Bíblia tem 66 livros para você poder estudar. Eu acredito que mesmo em toda uma vida, eu acho que você vai levar muito tempo para você estudar palavra por palavra os ensinamentos de Jesus Cristo. É incrível. E ele estava estudando e ele diz uma frase interessante para mim. Black tá ali viajando aí. Tipo, pra mim é a melhor frase do filme. Quando eu faço análise, eu também procuro frases interessantes. E eu começo a análise com essa frase: você não pode ajudar ninguém se não souber a história correta. E, tipo, a frase ela se resume: como que você vai ajudar alguém se você não sabe a história correta? Tipo, como que você vai ensinar sobre a Bíblia se você não sabe nem 30, 40, 50, 70, 80% da Bíblia? Você tem que saber um pouco e você tem que ser humilde para quando você não souber, cara, eu não sei isso aqui, eu sou humilde, eu não sei, mas eu vou estudar, quando eu souber eu te trago a resposta. Black tá aqui viajando, para com isso. Vai pra lá. Só começar a gravar, ele começa. Fica doidão aqui, cachorro. Então é isso, você só vai poder ajudar alguém. Ele tá aqui do lado, né? Você só vai poder ajudar alguém se você souber a história verdadeira. Então estuda. Tudo que você for fazer na tua vida, estuda. Isso é interessante, isso vai mudar a tua vida. E o segundo fato é, como eu já falei, né? O Johnny começa o filme ali olhando pra serra. Ele tá prestes a cantar ali na prisão Folsom. Acho que eu falei correto. O terceiro fato é quando ele ainda não tá famoso, ele já tá na vida adulta dele e meio que tá passando uma luta difícil, mas ele tem essa vontade de ser músico. Aí ele foi pro exército, e no exército foi onde ele escreveu uma música ali sobre a prisão Folsom, né? Que ele foi lá, ele esteve na prisão. Eu acho que eu tô falando o nome da prisão errado. Eu escutei tanto dela no filme, não tô falando errado. Do amigo. Ele foi lá trabalhar, como ele foi do exército, ele trabalhou um pouco nessa prisão. Então ele escreve uma música e o pessoal acha que ele foi preso. Ele foi preso, foi detido algumas vezes, mas nunca ficou preso de verdade, sim, por anos e anos. Mas ele foi trabalhar na prisão, lá ele escreveu um pouco. E depois lá no final do filme ele recebe muitas cartas, aí ele faz uma música e grava um disco lá. Mas enquanto ele não é famoso, ele tenta trabalhar como tipo um corretor de venda. Aí a mulher dele, a Vicky, ela abre a maleta dele e encontra amendoins e revista de música. Aí fala: John, eu abri sua mala e só encontrei amendoins e revista de música.
É porque o cara é músico, ele tem um sonho, ele tá buscando esse sonho. Não consegue vender nada. Mas ele viu um cara gravando um disco e ele vai pra lá pra gravar o disco dele. E é o quarto fato interessante do filme Johnny Jr., que é: nada é fácil para músico. Principalmente se for um músico de folk. Principalmente se for folk music, nunca foi fácil para Bob Dylan. Principalmente até para Ody Butcher. Também nunca foi fácil para ele, o que inspirou o Bob Dylan, né? Nunca foi fácil também para Leonardo Cohen. Nunca foi fácil para esse cara nenhum da música folk americana ou brasileira. Principalmente se for música folk, né? Então também não foi fácil para Johnny Cash. Ele tentou, tal. O filme resume muito. Eu acredito que ele buscou muito isso. O cara humilhou ele, né? E é o que eu digo aqui, ó, no quinto fato interessante do filme Johnny Jr. Ele fazia música gospel. Aí o produtor falou: cara, sua música é bonita, mas isso é muito batido. Tem centenas de cantores que escrevem todo dia disso, isso já toca na rádio. E a galera não quer ouvir isso, porque parece ser uma música sem vida. É uma crítica, porque hoje em dia você vê as músicas gospel, os caras escrevem por escrever. Escreve por escrever ali. Então fica uma música sem vida. Aí você pega um cantor secular, o cara escreve uma música de vida, o cara tá vivendo aquilo, entendeu? É uma crítica construtiva que todo músico gospel tem que fazer música de vida mesmo, de vivência, seja de amor, de fé, esperança pro filho, pra mulher, pra um cachorro, pro universo, pro mundo, pra Deus principalmente. Coloca vida na tua música. Foi o que o produtor falou pra ele: sua música tá sem vida. Aí o produtor deu uma lição: para com isso. Para com isso, cachorro. Eles viajam demais aqui. Eu vou mostrar o cachorro pra vocês. Para de viajar. Agora ele deitou aqui. Aí o produtor deu uma lição de vida. Falou: seja você, faça uma música sobre você. Aí ele mostrou as músicas que ele escreveu quando ele estava no exército. E ele cantou sobre isso, né? Ele cantou sobre o que viveu, sobre as músicas que ele escreveu lá. Aí filme vai, filme vem. O disco estoura ali, a música Cri Cri Cri. Essa música estoura tudo, aí o pessoal começa a conhecer ele. Não foi fácil igual tá no filme, porque você tem que resumir. Se for contar o começo, a história do cara, isso vai levar horas contando o filme ali. Aí ele conhece Johnny Carter, o que foi meio que a decadência um pouco, mas também podemos dizer que foi um pouco a derrubada de Johnny, mas também nem tanto assim não. Eu acredito que tudo tinha que acontecer, mas ele vacilou muito na vida dele, o que a gente vai entender no decorrer dessa análise. E ele conhece ali Johnny Carter e se apaixona por ela. É bem evidente que no primeiro momento que ele vê ela ali no palco e tal, ele se apaixona por ela. E esse foi o sétimo fato. O sexto fato, os Black Parrots. O sétimo fato interessante é que ele já vivendo ali muitas coisas e tal. O Johnny Cash tem também já ela. Aí Johnny diz: John, você está cansado, né? Aí o Johnny Cash diz: estou. Aí Johnny diz: vai com calma, não exagera. Ela passa uma lição de vida, que o cara tava muito pirado com tudo, tava começando fumando, bebendo, e ele tava muito louco, querer o mundo inteiro de uma só vez. Aí ela meio que: vai com calma, John, vai com calma, não exagera. E o oitavo fato é que nada acontece por acontecer. Essa cena é porque eles estão lá no quarto de hotel. Aí o Johnny Cash tenta beijar ela. Aí ela: mas por que você tá fazendo isso? Aconteceu. Tipo, não sei, aconteceu do nada. Aí ela: não, nada é do nada, nada acontece do nada. Aí eu escrevi aqui, ó: nada acontece por acontecer. É uma reflexão pra gente refletir agora, porque muita gente igual como eu sou cristão, a gente conversa muito sobre pecado. Muita gente fala que eu tô pecando
acidente. É muito difícil você ver um pecado por acidente. A maioria dos pecados, eles acontecem por... Como é que a palavra lá é? Propositalmente. A maioria de 100% de pecado, 99% é propositalmente. Seja do menor ao maior, da criança ali de 12 anos a 100 e tantos anos, até quando viver, até quando do pó tornar o pó. Nada acontece por acidente, 1% é por acidente, e é aquele acidente mesmo, não é o acidente premeditado que a pessoa depois volta e fala, foi por acidente. Não tem isso aí não, isso é mentira. Todos os pecados são 99% propositalmente, doa a quem doer. Então nada acontece por acontecer. Ele queria beijar Johnny Carter, ele queria beijar ela, ele vem falar, do nada aconteceu. Não foi do nada, né, Black? Você tá aqui me olhando? Não foi do nada, Black. O Black tá me olhando ali, engraçado. E é isso, nada acontece por acontecer. Tudo que você faz na sua vida é porque você quer fazer. Eu tô aqui gravando uma análise. Foi por acaso, o Titãs canta o acaso, essa é a música mais podre e pobre que existe na vida, porque acaso, isso não existe, nada é por acaso. E eles cantam uma heresia, sabe o que pode te proteger, se você permitir? Jesus Cristo, Deus, se você abrir teu coração para Ele. E o nono fato interessante, aí aqui o filme já mostra Elvis Presley. O Elvis Presley, ele canta uma vez, ele aparece umas outras cenas. E meio que Elvis Presley foi um pivô para Johnny Cash começar a usar pílula, aquelas pílulas, droga, etc. Elvis Presley vicia Johnny em drogas, né? Ele oferece uma pílula para ele. Pode ser o que? Pode ser êxtase, pode ser balinha, mas no filme mostra uma pílula, que é uma droga que existia aí na época. Não vou falar muito, senão o YouTube dá um bloqueio aqui no vídeo. Mas por causa de Elvis Presley, Johnny Cash ficou viciado nessa pílula. E o décimo fato, que é a melhor maneira de deixar o passado, é se desprendendo dele. Isso aqui aconteceu numa cena que Johnny Cash tá lá cantando, aí ele convida Johnny pra cantar com ele. Aí ela queria cantar uma música, uma música famosa dele. Aí ele fala, não vamos cantar essa música, vamos cantar a música tal. Não, aí o Johnny, não, vamos cantar essa. Aí Johnny Carter fala, mas eu não posso cantar essa música, eu escrevi ela com meu ex-marido. Aí Johnny fala pra ela, a melhor maneira de deixar o passado é se desprendendo dele. Aí eles começam a cantar, aí do nada ele vai e beija ela e ela não gostou disso. Aí meio que eles têm uma DRzinha, briga, ele usa mais pílula, quebra todo o quarto, etc. Mas dessa frase, ela é interessante, ela dá pra você refletir nela. Se você tá preso no teu passado, você precisa se desprender dele. Você precisa encarar o teu passado para você se desprender realmente do passado. É necessário. Coloque isso na sua mente, entendeu? E o 11º fato é que o filme já tá com 1h07. Johnny Cash tá lá na casa dele. Aí ele cita pra mãe dele, a primeira vez que o filme faz menção a Bob Dylan. Eu achei pouco eles citaram Bob Dylan apenas 3 vezes. Uma foi essa menção dele. A outra menção foi quando eles cantou uma música dele, aquela I want them baby, acho que era What I Want Baby, ou Baby, ou Baby, alguma coisa com baby, mas a melodia é na tradução é tipo, saia da minha janela, sou ruim em inglês. Aí ele canta essa música com a Johnny Carter, o Johnny Cash. Mas no 11º fato, em 1h07 de filme, ele cita ali uma carta que ele tá no bolso dele, que ele escreveu no papel de volta. Uma carta que ele ia mandar pro Dylan, mas não conseguiu mandar.
meio que ali eles já são amigos. E eu acredito que o filme ele citou pouco dia, eles poderiam ter colocado participações do Bob Dylan com ele. Eles gravaram muita música um do outro, fizeram alguns vídeos juntos, até gravaram quase um disco junto, aquele do Billy the Kid, Pat Garrett, né? Aquela música a dele. Knock, 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 haven't done. Eles gravaram umas músicas legais ali, né? No 12º fato, Johnny foi preso, ele tá viciado mesmo nessa pílula. Aí meio que Johnny sumiu com as pílulas dele lá no hotel, eles já começaram a ter uns casos, o Johnny Cash já tá vivendo uma situação difícil com a mulher dele, quase se separando. Aí ele vai buscar a pílula, acho que no México, se eu não me engano. Aí quando ele tá no aeroporto ele é preso, isso sai no jornal e tudo. Ele foi preso, a mulher dele escolhendo ele, você tá usando pílula, você tá usando droga e tal. E o filme vai indo, ele foi preso, ficou acho que uma noite, foi libertado. E no 13º fato, tudo começa a dar errado pra ele. A questão dele foi preso, passou uma noite na cadeia, ele se separa da mulher. A Johnny Carter também não quer muito saber dele, ele discute com o pai, essas coisas todas. Tudo começa a dar errado. E no 14º fato, é algo assim que eu faço uma análise também, que algumas pessoas, alguns cantores, eles precisavam ter se preparado para a fama. Óbvio que isso não existe, né? A fama chegou, eles entrou de cara, mas olha o Bob Dylan tá vivo aí até hoje, óbvio, questões de saúde, etc. Mas ele tá vivo, mas muitos cantores americanos, eles se perderam muito cedo, muitos por problemas de drogas. Se você fizer uma pesquisa, Black, para com isso. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que muitos cantores que se foram por causa de drogas, Elvis Presley também. Então, algumas pessoas, se fosse possível, elas precisariam ser preparadas para uma fama. É talvez o motivo que muitas pessoas tentam, mas demora muito, até que um dia acontece. O Bob Dylan não demorou tanto assim não, mas tem muitos que demoram quase a vida inteira. O 15º fato é Johnny Carter ajuda Johnny a se libertar das pílulas. Isso que é um fato interessante, desculpa meu sono aqui, mas eu gosto de gravar de madrugada, é muito massa. Ele tá viciadão nisso mesmo, tudo, perdendo quase tudo, dinheiro, sem fazer show. Aí meio que eles teve ali uma discussão, meio com o pai dele, etc. Mas depois tudo se acertou, mas ele precisava de ajuda. E a mãe e o pai de Johnny Carter e a própria ela também, eles ajudam ele a se libertar ali dessas pílulas e até que ele consegue sim se libertar. E o 16º fato, Johnny Cash, ele grava seu disco na prisão Folsom, e ele diz pro diretor, você bebe dessa água? Aí ele, não sempre, porque eu bebo refrigerante, porque a água é horrível e é um fato real. A água daquela prisão era suja. Como ele nunca ficou preso, ele nunca bebeu, mas ele falou, espero nunca beber dessa água que vocês bebem. Os caras tinham que beber ou morria de sede. E meio que os produtores não queriam gravar esse disco, mas ele falou, eu vou gravar, se vocês não quiserem joguem as fitas fora. Ele gravou, foi um sucesso, e esse disco ele bateu os discos dos Beatles. Na época os Beatles já estavam em ascensão, e esse disco do Johnny Cash na prisão, ele passou os dos Beatles. Isso é incrível, né? Isso entrou pra história. Os 1 hora e 58 minutos de filme é onde ele tá lá, né, falando dessa água. Ele começa a cantar aquela música Cocaine and Blues. Aí ele aí quando ele começa a cantar, o filme mostra, não sei se na vida real isso aconteceu, ela tava lá na vida real, Johnny Carter tava lá na prisão com ele enquanto ele gravava o disco, mas ela dá aquele olhar pra ele. Acho que esse olhar que ela transmitiu no filme significa, eu gostei desse cara e espero um dia me casar com ele.
demorou até que um dia eles se casaram, né? E ele canta nessa prisão, a galera vai ao delírio, curtiu muito. E em 1968, esse disco na prisão superou os dos Beatles. E o filme acabou, né, com eles cantando no palco, ele pedindo pra elas casar com ele. Ele falou: eu te pedi em casamento 40 vezes, então vai, inventa mais uma desculpa, até que ela aceita se casar com ele. E consequentemente, acredito que eles estão no ano de 68. Foi no mesmo ano que ele gravou o disco, no mesmo ano ele se casa com Johnny Carter. O filme termina com eles se dando muito bem com os pais, os sogros, os filhos. E o filme acaba. E em 68, né, esse disco foi gravado, foi publicado e superou os dos Beatles só nessa vez. Depois nunca mais superou, né? E também foi em 68, os Beatles também já tava ali, né? Era Elvis, Bob Dylan, Beatles e Johnny Cash. Tinha John Baez, tinha a Johnny Carter também, tinha muitos outros caras, tinha... que não é citado e também não teve tanto sucesso igual Johnny Cash, Bob Dylan, Elvis Presley e Beatles tiveram, infelizmente, né? Mas tinha muitos caras bons, mas fazer o que? Tinha Chuck Berry ali também, né? Chuck Berry tava ali também em ascensão, os caras estavam arrebentando ali, né? Depois surgiu muito outro ali, B. King, surgiu muitos caras ali do nome do blues também, que tava em ascensão. Foi na época ali também Bob Dylan começou a usar a guitarra elétrica, onde todo mundo se é o traidor do folk. Mas isso aqui eu deixo para um outro momento. Mas isso foi em 68. Em 68 eles se casam. 2 anos depois eles têm seu primeiro filho deles, né? John Carter Cash. É o filho deles que hoje em dia canta. Tem até um filho também. Se não me engano é Joseph Cash, né? Que é o filho dele. Que canta também. É um legado aí de músico na família. Que manter o legado. Ele canta. Não é aquele nome... Não é aquela coisa toda que o pai, a mãe, o que o Bob Dylan fez também, né, na folk, né? Os filhos desse cara, eles tentam, mas não é mais aquela coisa que aconteceu na época. Hoje em dia, o cenário musical tá difícil, a galera não tá mais nem aí hoje pra folk, pra rock, infelizmente, né? Eles estão perdendo muita música boa. Mas aí, resumindo aí, John, 2 anos depois eles tiveram filho, eles ficaram aí juntos 35 anos. E da decorrência que Johnny Carter e Johnny Cash levaram a vida muito louca que eles tiveram, muita droga, bebida, cigarro, eles tiveram muitos problemas de saúde, muitos mesmo. Bob Dylan não teve essa loucura toda, fumou, se desviou uma época, mas hoje em dia ele voltou pro judaísmo, hoje em dia ele é cristão, assim. Mas Johnny Cash até que por causa de Elvis Presley, né, foi o grande culpado. Até que as drogas levou Elvis Presley. Mas Johnny Cash arrumou muito problema no decorrer da velhice dele. E em 2003, 35 anos depois, eles juntos, né, Johnny Carter foi fazer uma cirurgia no coração, não resistiu, faleceu. Aí 4 meses depois, Johnny Cash também falece. Mas muita gente diz que foi em decorrência que ele tinha diabetes. Foi em decorrência da diabetes, o cara era muito doente. Mas eu acredito que juntou muita gente diz, né? Juntou a doença que ele tinha, né? A diabetes. E juntou com o emocional abalado. Por ele perder o amor da vida dele, né? Que é Johnny Carter, Johnny Cash se separou. Ela também se separou, etc. Mas aí eles se casaram e porque eles viveram uma história, 35 anos, cantando junto, gravaram o disco aí, cantaram pelo mundo inteiro. Mas aí a doença levou ela e também levou ele ali, eu acredito que o emocional fez agravar a doença que ele tinha. Só que bem alguns anos antes deles morrerem, eles filmaram na Igreja Batista. Filmaram mesmo, ali a história não comenta, né, por questões de fé, né, preconceito, mas Johnny Cash voltou para a igreja, ficou firme, renunciou muita coisa, e já estava ali na velhice, ele cantava as músicas dele, mas gravou algumas músicas gospel também,
Ele começou no gospel, né? Gravando música gospel, mas até que saiu, viveu a vida promíscua, que levou ao resultado um monte de problema de saúde. Mas aí no finalzinho da vida eles voltaram ali pra Igreja Batista, os dois, todos juntos. Mas aí aconteceu que se foram. Deixou um grande legado. Hoje aí a música folk, Bob Dylan, os caras, Elvis Presley, tem muito a agradecer a ele também. Ele contribuiu pra música, contribuiu pra cena musical. E essa história aí é o filme Johnny e Julie. É um bom filme, recomendo vocês assistirem. São 2 horas e 3 ou 2 horas e 5 minutos de filme, mas é um bom filme, vale a pena. Eu gostei, recomendo. Eu recomendo vocês assistirem, vale a pena, não é um filme ruim. Tem filmes melhores, é óbvio que tem, mas vale a pena, assista lá o filme Johnny e Julie. E agora, o tempo tá passando aqui, né? Estamos aqui a 31 minutos e 13 segundos. Mas eu trago aqui pra vocês, ó, este livro aqui, ó, Caminhando com o Peregrino. Foucault. Caminhando com o Peregrino é um bom livro. Eu estou criando aqui essa série aqui no canal, que eu trabalho com ela dentro e fora aqui dos filmes. E estamos descorrendo, estamos lendo, estamos estudando esse livro aqui com bastante calma. Caminhando com o Peregrino é um livro aqui de Charles Spurgeon. E eu te convido a ficar aqui, fica até o final. Vamos viajar um pouco sobre este livro. Eu já comecei a ler um pouco dele. Estou no capítulo 1. Não tem pressa, eu poderia muito bem ler todo capítulo por capítulo. Só que, cara, o livro tem 145, 46 páginas. Então eu tô indo de boa. Eu tenho o episódio 1, tenho o episódio 2. Agora vamos pro episódio 3 aqui no YouTube. Não se esquecem, você que é de São Paulo, acho que esse vídeo vai ter saído bem antes da eleição. Você que aí é de São Paulo, você já tem um novo prefeito, que é aí o Pablo Marçal, seu novo prefeito. Mas ainda bem que você fez 1, 2, 3, fez o M e votou certo, votou aí pra prefeito aí, Pablo Marçal. Sou aqui do Goiás, não posso votar em São Paulo, mas ainda bem que você votou no cara. E eu tava lendo o capítulo 1, né? Eu ainda estou no capítulo 1 e hoje vamos continuar. Porque como que eu tô lendo? Eu tô pegando coisas por coisas. Não adianta você ler um capítulo e tentar resumir, não. A gente tá indo com calma, é uma série que vai te ajudar. Já que você não lê livro, você lê comigo. Aí, ó. E eu rabisco mesmo, ó. E hoje eu vou começar aqui agora, ó. Vamos ver se foca. Aqui, ó. Então vamos ler aqui, ó. Continuando no capítulo 1. Livro Caminhando com o Peregrino, de Charles Spurgeon. Um grande cristão aí, que já não está mais entre nós, mas deixou um grande legado aí também. Nunca o legado dele nem se compara com o legado dos homens que está na Bíblia, e em primeiro lugar Jesus Cristo. Mas eu creio que Deus me permitiu fazer essa série aqui. Vai me ajudar, vai te ajudar. E lembrando, eu tô lendo junto com vocês, eu não tô lendo sozinho. Eu tô lendo esse livro com você aí que tá me assistindo. Seja quem for, seja quem você é, estamos lendo junto. E eu sei que talvez você tá chegando agora, você não viu o primeiro, não viu o segundo, mas você está aonde você deve estar. Então vamos lá. Em vez de ceder, o cristão imediatamente começou a implorar que fossem com ele, obstinado,
pensou que todos os seus apelos eram zombaria e abuso, mas Volúvel foi facilmente persuadido a ir. Ele é como aqueles que aparentam empreender viagem para o céu, mas não têm a raiz da questão em si, e por isso logo voltam. O retrato que John Bunyan desenhou dele é digno de nossa consideração, a tinta, pois é verdadeiro em todas as linhas. Isso aqui era a continuação que eu devia ter feito no episódio 2, que nós falou sobre a porta estreita e uma luz brilhante rumo à eternidade, um caminho que pode te levar à eternidade. Procure aqui, tá aqui no meu canal, o episódio 2 já saiu. Você vai aqui, ó, abre aqui vídeos e procura, você vai ver lá episódio 2, você vai encontrar nós trocando uma ideia sobre isso. Então vamos continuar aqui. É significativo que no primeiro momento Volúvel tenha ido junto de obstinado com a missão perversa de se esforçar para trazer o cristão de volta à cidade da destruição. Da mesma forma, alguns daqueles que têm por hábito manter as piores companhias podem, às vezes, mesmo sem graça de Deus, operar sobre eles, serem induzidos a abandonar seus companheiros malignos e tentar a sorte por um tempo junto dos seguidores de Cristo. Essas pessoas volúveis, que ainda são uma família bastante numerosa, são muito dependentes daqueles de quem estão cercados. Se eles por acaso nasceram em uma família piedosa, é provável que façam da religião uma profissão. É até possível que eles sejam altamente estimados e talvez por anos tenham um caráter cristão respeitável. Se por outro lado eles forem jogados entre os maus companheiros, serão facilmente atraídos por eles e serão obrigados a beber, a xingar e a cair em todos os vícios das pessoas mais fortes pelas quais são influenciados. Eles mal parecem ser humanos. São meras águas vivas, varridos por cada volta da maré. A eles falta o mais importante elemento da firmeza. Isso, a propósito, obstinado tinha em excesso. Se você pudesse colocar obstinado e volúvel juntos e torná-los um, você poderia, falando do ser humano natural, ter algo mais quase próximo da verdadeira integridade do que qualquer um deles em separado. Obstinado tinha toda a firmeza, enquanto volúvel não tinha nenhuma. Aí você me pergunta, mas você tá lendo muito agora, ou seja, cara, eu tô lendo o livro junto com vocês, eu vou trazer para essa série coisas interessantes. Talvez o que eu li aqui agora é interessante, mas eu tô buscando aquilo que vai tocar no coração. Eu achei isso aqui, ó, interessante, ó. É provável que façam da religião uma profissão. Isso tá muito atual hoje em dia. A religião virou uma profissão. Tem mais de 6.000 religiões, eu acredito que tenha muito mais que isso. Todo tipo de religião que você pensar existe. Tem gente que cria uma religião a partir de uma caneta. É um exemplo que eu tô dando aqui pra vocês, mas existe muito disso aqui na vida. E você tem que tomar cuidado com isso, você tem que ser inteligente para você não ser vítima da religião, da religiosidade. Eu bato muito contra a religião, eu vou bater de frente à religião a vida inteira, porque eu não acredito em religião, porque a religião desse mundo, todas as religiões desse mundo, não é a religião que está em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Capítulo 26 diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião não tem valor real algum. Entendeu? Ela é inútil. E no versículo 27 diz: mas a religião que Deus, nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: ajudar os órfãos e as viúvas em todas as suas necessidades e se manter incontaminado do mundo.
Em umas outras versões diz, e não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Isso é religião, em algum momento a gente vai estudar sobre isso, eu já tenho muitos vídeos que eu falo sobre isso, então procura aqui no meu canal, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, só pesquisar Lucas Fo, que eu tô em todos os lugares, só me assistir. Então, tenha cuidado para você não ser um fruto da religião como comércio. Não seja um comércio da religião. Então vamos continuar lendo aqui. Isso tudo que eu li aqui até o momento e eu não comentei, se você quiser comentar, comenta aqui embaixo, que a gente troca uma ideia aqui nos comentários. Os comentários são para isso. Eu acho que volúvel era tipo moldável da criatura. Por isso o obstinado fazia com ele o que queria, até que este pobre sujeito fraco chegou ao alcance de um homem mais forte, ou seja, o cristão. Afinal, não há homem que seja equiparável a um cristão em matéria de influência. Há uma força em torno, verdade. Há uma força em torno da verdade que fica sob nosso comando e que, quando trazida para o jogo limpo, não se equipara a qualquer forma de mentira. Se a mente de um homem for realmente volúvel, não há dúvida de que um cristão sério, levado pela graça divina para andar no caminho correto, terá um controle maravilhoso sobre tal pessoa. Tão forte foi a influência de cristão que, mesmo enquanto o obstinado o insultava, volúvel repreendeu, dizendo: meu coração inclina aí com meu vizinho. Cristão não dissera muito, ele não parecia exercer muita influência, mas alguma coisa já fora percebida por ele com relação a volúvel. Na própria presença e no olhar de um cristão há um poder sobre o coração do homem. Além disso, a influência cresceu de modo que volúvel naquele momento foi ainda mais longe e corajosamente declarou: eu pretendo ir com este bom homem e tentar minha sorte com ele. Resumindo, eu vou ficar por aqui, porque eu vou continuar um pouco sobre o que eu disse no episódio 2, com essa frase aqui, ó: eu pretendo ir com este bom homem e tentar minha sorte com ele. E no próximo vídeo a gente continua no capítulo 1 e aqui, ó, na página 13, mas o que ele quer dizer com eu pretendo ir com este bom homem e tentar minha sorte com ele? Porque este bom homem é um cristão. Talvez tipo assim, eu vou te usar como exemplo. Você é um bom cristão e eu vi que você tá num bom caminho. Sabe qual que é o seu bom caminho? Você tá dizendo pra mim: olha, eu tô caminhando pelo estreito. Eu decidi caminhar pelo estreito. Tem uma luz divina, tem uma luz brilhante que tá brilhando. Eu falei disso no episódio 2. Foi o que o livro nos inspirou a falar, sobre o que a gente leu. E tô vendo uma luz brilhante, então você quer ir comigo? Você quer tentar a sorte nesse caminho comigo? Eu te garanto, você vai amar. E talvez é algo que precisa muito ser feito hoje em dia. As pessoas estão fazendo da vida um comércio. A religião virou comércio e tem muita gente preso no padrão religioso e tá sendo uma pessoa muito obstinada, tá sendo uma pessoa muito volúvel. E, se eu não me engano, aqui foi o autor tá tratando esse tema de volúvel, obstinado, assim como pessoas. Ele criou uma história, um contexto. Se você assistiu o episódio 1 e o episódio 2, você vai entender do que eu tô falando. Mas vamos falar sobre eu e você, vamos nos usar como exemplo. Eu resolvi seguir o teu exemplo. Você falou que você está indo no caminho estreito, que conduz para a salvação, que te mostra Jesus Cristo. É um caminho de vida, então eu parei, eu pensei e eu decidi: cara, eu vou te seguir. Eu vou te seguir, você está num bom caminho, esse caminho vai te levar até Jesus Cristo. Eu tenho certeza disso, você precisa ter certeza também. Antes de você seguir qualquer coisa, você vai procurar ter certeza, seja o que for nessa vida. Você vai ter que ter muita certeza do que você está fazendo para você praticar algo. Então,
A galera fala, vocês cristãos, vocês nem vê Deus, mas acreditam muito nele. Deus é um mistério, eu costumo dizer, Deus é um mistério muito bom e eu amo este mistério. Eu amo estar nesse mistério porque isso é maravilhoso, é magnífico, é perfeito. Isso traz vida no meu coração. Eu quero que traga no seu também. Então você vai ter que tentar uma sorte boa. E até nem é tão viável a gente usar a palavra sorte porque ela é muito limitada. É vida, é questão de vida, é questão de coração. Você vai sentir prazer no teu coração a seguir todos os ensinamentos com Cristo. O nome do livro é Caminhando com o Peregrino. A gente é peregrino, a gente é forasteiro aqui nessa terra, nesse globo terrestre. A gente somos pequenos forasteiros. Somos forasteiros, estamos aqui só de passagem. Então, eu te convido a ser um peregrino, a ser um forasteiro também, ser um estrangeiro. Tem uma música que diz: estrangeiro sou, não sou daqui, o meu lar é eterno, conto os dias para te encontrar. Somos estrangeiros, estamos aqui nessa vida que é com tristeza nos olhos que eu digo para vocês que eu tenho muitos irmãos cristãos que a gente vê no decorrer da vida. A gente conhece muita gente, eu já conheci muita gente, já vim conhecer muita gente pessoalmente que faz isso, conheci muita gente que não pessoalmente, mas por internet ou por ouvir falar que também faz isso, que faz o quê? Se esconde da vida, entende? Se esconde de fazer o bem, de pregar a Cristo, de anunciar Cristo, porque tem medo. Medo é avestruz, coloca a cabeça embaixo da terra e fica, porque tem medo de perder a tão preservada fé que essa pessoa está preservando. E um convite que eu faço, cara, não seja tanto religioso, porque você fala, não, mas eu sou cristão, mas você tá no padrão que tá te matando aos poucos. E um dia lá na frente isso vai ter uma cobrança. Então o convite que eu faço, olhe para Jesus Cristo que é perfeito. Comece a imitar Ele. Leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois leia toda a Bíblia. Você vai se apaixonar. 2 coisas podem acontecer. Ou você pode odiar tudo por causa do teu pecado que você ama praticar, ou você vai se apaixonar por Cristo, que o pecado que você ama praticar, que eu amo praticar, já não vai ter mais sentido. As pessoas vão olhar nos nossos olhos e já não vão ver mais sentido nos erros que a gente faz, porque a gente tem Jesus Cristo e a gente vai lutar toda uma vida para seguir o caminho dele, para não ser perfeito, mas a gente quer um dia conseguir alcançar a perfeição, mas a gente só vai conseguir alcançar ela na eternidade. Aqui na terra a gente só pode sentir um gostinho da perfeição. Então é um processo, é uma vida inteira lutando, buscando, indo com sorte, indo com fé, acreditando no que você nem vê, mas você sente a presença de Deus. Eu te convido a sentir a presença de Deus fazendo o quê? Abrindo o teu coração. E eu já falei demais, já temos aqui 48 minutos de vídeo para o filme. E depois esse vídeo aqui ele virá série, Caminhando com o Peregrino, que a gente está preparando aqui no YouTube com muito carinho. Mas antes de encerrar, se eu deixei de falar alguma coisa, me perdoa. Mas eu gostaria de orar por você, eu quero orar por você. Se você quer aceitar Jesus, se você quer reconciliar, repita as palavras que eu vou dizer. Primeiro eu vou orar para você que quer aceitar Jesus. Depois eu vou orar para você que vai reconciliar. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Me mostra o caminho da tua salvação e me ajuda a caminhar dia a dia na tua presença. E eu me alegro por agora ter meu nome no livro da vida e estar caminhando para a eternidade. Creio porque eu creio no Senhor, e se eu crer no Senhor, eu serei salvo, eu e a minha casa. Amém. Agora eu vou orar para você que quer reconciliar. Se você quer reconciliar, repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu reconcilio na tua presença.
Eu te peço, Jesus, que reescreva meu nome no livro da vida. Eu amo o Senhor. Me perdoa por todos os meus pecados, apaga todos os meus pecados e transgressões. Eu te amo. Eu quero lutar agora novamente para seguir na tua presença e não pecar contra ti. Te amo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Que lindo. Você que aceitou, você que reconciliou. Parabéns. Continue assim. Eu fico por aqui. Vamos falar do livro no episódio 4. Esse aqui foi o episódio 3 do episódio 4. A gente continua trocando uma ideia sobre esse livro e sobre o que ele tem a nos mostrar. E ao mais, que Deus te abençoe, te livre, te proteja de todo mal. Jesus te ama. Fique com Deus.